Falando sobre serviço por telefone, né, que atende pessoas que sofrem com problemas, depressão, usuários de drogas. A gente está conversando com a Helena, que é do serviço Viva Voz, que tem uma central aqui em Porto Alegre, atende todo o país, e ela estava conversando sobre o perfil das pessoas que ligam para lá, principalmente homens, mas mulheres também, não só para si, mas para pedir ajuda para familiar, para filho, para marido, enfim. E qual é a efetividade, assim, o resultado dessas conversas, né? A gente estava falando antes, estava explicando que a pessoa dá um nome, não o seu nome, né? Mas é um ouvinte, mas é alguém que aconselha também e ajuda. Isso. Qual é o resultado dessas conversas? Pois é, nós trabalhamos com a questão de uma equipe de consultores, como nós chamamos, porque não são ainda formados como profissionais, mas eles são treinados por cursos de 200, 250 horas para saberem lidar com as questões principalmente de saúde, não é, das pessoas que usam drogas. E se usa técnicas que são utilizadas nas consultas para dependentes químicos, não é? Só que dessa vez por telefone. E nossos estudos demonstram que a efetividade dessas conversas, que na verdade não são só uma, são 7 conversas marcadas, combinadas com quem nos liga, não é? É exatamente igual à efetividade das conversas pessoalmente. Então a pessoa liga como se estivesse numa consulta, mas isso é por telefone, não é? Se usa a mesma metodologia comportamental de mudanças, motivação para mudanças de comportamento, e se tem os resultados exatamente os resultados iguais às das consultas. Doutora Helena, e há casos assim de que os familiares ligam e depois liga o drogado, por exemplo, ou o viciado, e esse acompanhamento se faz durante essas 7 ligações e depois há um retorno, por exemplo, da mãe dizendo, olha, muito obrigado, meu filho, enfim, isso vocês acontece. Têm esse feedback aí? Nós temos vários feedbacks como esses, não é? Contando que realmente houve uma mudança do comportamento do filho ou marido usuário, ou filha, usuário de drogas, não é? E que realmente a pessoa está conseguindo se manter por 6 meses, 1 ano, agora nós já temos casos de 1 ano e meio, 2 anos, não é? Em que a pessoa parou de usar depois dessas conversas conosco e não usou mais. E quanto tempo dura cada conversa? Cada conversa varia muito da própria pessoa que nos liga, porque ela, na verdade, que coordena o que ela precisa, não é? Então dura entre 30 minutos, 45 minutos, em média, mas claro, existem casos de pessoas que querem conversar 1h10, 1h15, 1h30, e a gente tem essa disponibilidade. E sobre o resultado, pessoas mais jovens, mais velhas, homens, mulheres, em quem se sente mais resultado? Olha, nós podemos te dizer, ou contar para a nossa audiência que o resultado varia conforme a droga e conforme a idade das pessoas. Por exemplo, para crack e cocaína, não é? Para adultos, nós não conseguimos, assim como nos consultórios não se consegue, um bom resultado para parar de usar. Mas entre jovens que usam cocaína, mesmo sob a forma de crack, e que nos ligam, nós temos um índice 3 vezes melhor de abstinência, de parar de usar a substância, do que se a pessoa não nos ligasse. É uma resolutividade melhor, então, com os jovens. Exatamente. Porque começou há pouco tempo? Eventualmente porque a dependência já ou ainda não é tão grave, ou porque realmente a pessoa jovem começa a perceber o problema que ela está começando a enfrentar e mais rapidamente consegue mudar o seu comportamento. E pessoas mais velhas é álcool? Pessoas mais velhas, principalmente o álcool e o tabaco. Tabaco. Né? A dependência ao tabaco também é muito séria, traz muitas consequências para a saúde, e ambas, álcool e tabaco, são dependências que a gente de pessoas consegue... mais velhas. Em geral, a pessoa se motiva para parar aos 40, 45 anos de idade. Depois que toma algum susto, né? Sim, já começa a ter algum problema infarto, clínico. essa coisa. Exatamente. E, Helena, tem algum caso assim que tu possa contar para a gente sem a identificação, mas enfim, uma mulher, um homem, enfim, algum caso que tenha marcado
ultimamente, assim, de conseguir, que era um caso dramático, sério, e que se conseguiu um resultado? Eu acho que os melhores resultados, os que dão mais esperança, são resultados com as famílias. Porque nós sabemos que quando nós temos um usuário de drogas numa família, toda a família tem problemas. Não por causa do usuário de drogas. As próprias mães ou esposas têm comportamentos que favorecem a continuidade do uso pelo usuário de drogas. Isso a gente chama de codependência. São mulheres que são muito dedicadas às outras pessoas, são mulheres que cuidam muito menos de si do que da sua família. Com isso, elas fazem sacrifícios pessoais, dando dinheiro, dando apoio, passando a mão na cabeça de certos comportamentos que normalmente não se aceitaria, não é? E os melhores casos têm sido exatamente isso, mulheres que ligam porque elas se sentem doentes e no processo de motivação e aprendizado de como se comportar em relação ao usuário de drogas, conseguiram que o seu filho ou seu esposo também começassem a ligar e parassem de usar. Ou seja, quando tem um envolvimento. Exatamente. Quando tem um envolvimento. Não é responsabilidade só daquela pessoa que sofre com esse vício. Essa palavra que tu colocas nesse momento é muito importante, porque o próprio Viva Voz consegue compartilhar com o usuário de drogas a responsabilidade que ele tem em tomada de decisão, a autoeficácia, como a gente chama. A melhor pessoa para parar de usar uma substância é a própria pessoa. Ela toma a decisão, ela faz o plano de como é que ela vai fazer para parar, que tipo de apoios ela precisa para poder parar. E vocês podem orientar, de repente, outro tipo de tratamento paralelo? Se tem essa orientação também? Sim. Claro que a gente percebe, a gente pelo telefonema pode perceber se o caso é grave e precisa de atendimento pessoal, não é? A gente faz indicações de centros de tratamento que a pessoa pode procurar pessoalmente, ou, claro, quando a gente percebe que existe um problema clínico de saúde, o encaminhamento é direto para o atendimento pessoal, porque nós não podemos fazer, não podemos e não queremos fazer nenhum tipo de diagnóstico ou prescrição de tratamentos pelo telefone, isso não poderia ser feito, não é? Mas a gente compartilha, não é? Vários outros centros de tratamento para as pessoas poderem procurar. Então tá, Helena, eu agradeço a sua presença, Helena Barros, coordenadora do Serviço Viva. Vai colocar agora o telefone ali de novo, tá ali 0800 510 0015, atende familiares, usuários de drogas que precisam de ajuda, né, que tomaram a coragem de procurar essa ajuda. A gente vai colocar um outro telefone agora no vídeo também, que é do CVV, do Centro de Valorização da Vida, tá ali, é o 141, e o site tá ali, cvv.org.br, que atende principalmente a pessoas com depressão e que pensam em se suicidar, e que também é um serviço muito importante. Infelizmente, nós esperávamos alguém e não veio, né? Perdeu a oportunidade do CVV, mas a gente está aqui dando o número 141, 24 horas também. Exatamente. Obrigada, então, pela presença, Helena. Uma boa tarde para você de casa. A gente volta amanhã, logo depois do Jogo Aberto. Uma ótima tarde e até lá.